um abusador está gerando um monstro. Olha a palavra do presidente da República. Um monstro. Um monstro. Então, assim, você já parou para imaginar? As crianças que já nasceram por causa de um abuso foram chamadas de monstro hoje. Vamos começar por aqui, né? Porque esse assunto teve repercussão e é uma fala totalmente diabólica, né? É uma fala totalmente diabólica. A gente está assim. Eu vi médicos se posicionarem para defender tirar o feto monstruoso. Lula chama bebê de monstro. Então ele diz que uma mulher que gera uma criança de um abusador, ela vai dar à luz a um monstro. Então esse monstro não tem que nascer. Só que a mesma bancada que acha que uma mulher que está gerando um filho de alguém que fez isso é a mesma bancada que é contra a castração química. Você não consegue entender. São contra a pena de morte. São contra a população andar armada para se proteger. Vocês estão entendendo? A bancada que está aí dizendo que essa lei que foi aprovada é a lei que libera o criminoso e pune a que foi punida. E aí a mídia vai passar pano em tudo que ele fala, a mídia vai falar que foi uma fala repentina. E, irmãos, eu vou dizer aqui sem medo de errar, essa lei não vai passar. Por quê? Porque a ONU se posicionou contra, porque o próprio Lira já pediu, já criou uma comissão lá para tratar o assunto, para apaziguar, e porque o governo não quer. Então, é um conjunto de coisas, que não vai levar para frente. É uma questão mundial, né? O Brasil, mundialmente, por não aceitar e querer criminalizar uma mulher que tira um ser vivo com 21 semanas, como um país antigo, como um país antidemocrático. Agora eu pergunto para vocês, quem é que votou nos deputados, não é o povo? O povo aqui no Brasil se ilude dizendo que o poder emana do povo. Então vamos lá. Os deputados que votaram nessa PL foram votados pelo povo. Então eles estão representando um partido político e a vontade do povo. E a vontade do povo não vai prevalecer. Por quê? Porque eles não estão lá para fazer a vontade do povo. Eles estão lá para fazer a vontade de quem manda de verdade. E foi escancarado pelo relator dessa lei, foi escancarado o que faz com os mortos, com aqueles que são tirados. Indústria de cosmético
e George Soros, o satanista diabólico, que está por trás de toda essa baderna e dessa narrativa mentirosa. Irmãos, hoje, pensando sobre tudo isso aqui, eu sei que tem irmãos que não sabem, mas existem pessoas que sabem aqui, que no ano passado, no início do ano passado, numa conversa com a minha mãe, acredito que foi ano passado ou retrasado, a minha mãe soltou do nada que ela tomou uma garrafada para me abortar. Presta atenção. A minha mãe falou para mim que tomou uma garrafada para me tirar a vida. E aí ela ficou bêbada, disse que ela encontrou o homem que vendeu a garrafada para ela, e o homem falou, deu certo, ela falou, eu fiquei bêbada, e não aconteceu nada. Então, presta atenção, eu perdoei minha mãe, eu estou falando isso aqui porque já está perdoado, mas eu estou dizendo, era para eu ser tirado, era para o pastor Carlos não existir. Ela tinha segundo esse governo, ela tinha o direito de fazer o que ela queria. Agora, olha o prejuízo, irmãos. Presta atenção, olha o prejuízo. Se o pastor Carlos deixasse de existir, eu estou dizendo, se eu estou aqui é porque Deus me deu a vida e me deu o propósito de existir. Vocês estão entendendo? Era para eu não existir, porque minha mãe não queria me ter. Só que Deus me preservou vivo. E eu estou aqui. Então, veja, era para eu ter sido fruto dessa lei, desse povo que é contra essa lei. Mas, olha a bondade de Deus, me preservou a vida. Então, veja que a lei, hoje, se essa lei for à frente, eu não sei quantos meses de gestação eu estava, mas se ficasse os órgãos públicos sabendo, ela seria punida, né? Só que, irmãos, é uma indústria. Aí não tinha o irmão Miros, é verdade. Ninguém o pastor Carlos não ia citar o nome do irmão Miros. O que eu quero dizer? Quantas vidas foram ceifadas que não tiveram o poder de existir? Vocês estão entendendo o que eu quero falar? E eu sei que, como eu, tem várias pessoas. Tem várias pessoas. Como o pastor Carlos tem várias pessoas. Várias. Que são os improváveis, que não eram para existir e Deus preservou na vida. Então eu digo para vocês que é um extermínio em massa, é uma guerra. Eles estão reduzindo a população e estão levando o povo a cometer atrocidade contra si próprio. São milhões de pessoas que não deixam de existir por livre e espontânea vontade do ser humano e maldade para alimentar a Moloque. Eu não tenho data para ir em Lusiápolis. Eu creio que só no ano que vem, no Conjoade. Então eu digo para vocês, agora, a maior crueldade é o presidente da República. É o presidente da República chamar, isso é uma crueldade. Isso é uma crueldade. O presidente da República chamar um pequeno, olha só, chamar um pequeno que não nasceu ainda. Estão entendendo? De monstro.
de monstro, porque o pai é um monstro. Agora, o monstro que ele está dizendo, porque o pai foi o monstro, então a criança que vai nascer desse ato desse pai é um monstro, eles não permitem castração química. Eles não permitem pena de morte. Não permite. Não permite. Não permite. Então, o que eles querem? Eles querem transformar os deputados que estão votando numa lei a favor da vida em bandido. É o que a mídia já conseguiu. Tem pessoas entrando nas lives dos pastores e falando: vocês são a favor desses abusadores. Porque para isso agora eles se transformaram em monstros. Mas os direitos humanos não acham eles monstros. A ponto, presta atenção, que a PEDO está para eles querem aprovar a PEDO. Eles querem aprovar que pais possam até se casar com os seus filhos. Então, se eles querem aprovar de um adulto poder tocar num pequeno, eles são a favor desses monstros. Só que agora eles criaram uma narrativa. Eles criaram uma narrativa para transformar os deputados que querem preservar a vida em monstro. Vocês estão entendendo? É os deputados. É os deputados. Então, eles queriam aprovar, isso foi em 2023, ó. E eles não conseguem. E aí entrou uma comissão e aprovou proibindo o casamento entre pessoas, entre pai e filho, por exemplo. Deus abençoe, irmã Márcia. Pastor Nilson, missionária Joelma. Então, é o absurdo do absurdo que nós estamos vivendo. Outro absurdo, irmãos, e aí eu digo para vocês que o nosso tempo está acabando. O nosso tempo está acabando. Então, veja que nós temos pouco tempo de liberdade de falar.